Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre uma obra que é um verdadeiro paradigma para os gibis dos anos 80. Eu vou falar sobre nada mais nada menos do que, obviamente, a minha última leitura, que foi A Mulher Hulk, ou a sensacional Mulher Hulk, de John Byrne, que aqui no Brasil foi recentemente reeditada pela editora Panini, nesse volume monstruoso de 572 páginas, que eles, enfim, né, essa moda nova aqui do mercado editorial brasileiro, relacionado com os gibizinhos, né, que são os ônibus. E o que é um ônibus? Um ônibus é uma edição, vamos chamar de luxo, que reúne o arco, ou algum arco de história de algum determinado personagem ou de um artista. E no caso é a Mulher Hulk, a sensacional Mulher Hulk do John Byrne. Tá aqui. Ele vem com essa sobrecapa, que eu vou tirar para mostrar para vocês, de um material que, na minha humilde opinião, é menos resistente do que deveria. Então recomendo que vocês tirem ele antes de fazer a leitura, para não amassar essa contracapa. Então nas orelhas vem pequena biografia do autor. Fala-se um pouco sobre a personagem, a sua importância. Tem a capa, essa lombadinha preta com o nome Marvel Omnibus, Sensacional She-Hulk, John Byrne. Um pequeno desenho da personagem, que no caso é uma reprodução da imagem que já aparece na capa. E na quarta capa, no caso é o fundo aqui dessa sobrecapa, vem a capa original de todas as edições onde ela foi publicada. Então há uma graphic novel da Marvel com a Mulher Hulk, né? Obviamente roteirizado pelo John Byrne. Depois vem as 8 primeiras edições dessa Mulher Hulk, desenhada e roteirizada pelo John Byrne. Ele, entre aspas, sutilmente convidado a se retirar do título, e ele retorna, se não me engano, na edição 32, 33, e ele faz questão, né, assim, de uma forma assim, nem um pouco sutil, de ignorar os trabalhos anteriores e recomeçar a história do ponto onde ele havia deixado na edição 8. Pronto. E quem é a Mulher Hulk, né? Quem, entre aspas, já viu falando sobre aquele voluminho da Marvelverse da Mulher Hulk, tem uma ideia do que se trata. Eu vou preferir, entre aspas, usar as próprias palavras do John Byrne, porque todo início de história, ele repete o mesmo discurso, que é o seguinte: uma transfusão de sangue do seu primo, o incrível Hulk, transformou a franzina Jennifer Walters, advogada, em uma amazona esmeralda. Agora, ela luta por verdade, justiça e pela indenização de danos morais de seus clientes. Stan Lee apresenta a sensacional She-Hulk. É até meio complicado pegar esse... mostrar, obviamente, como ela é sem capa. Tem aqui uma ilustração na capa, uma lombada preta e o fundo de um preto fosco. Então, assim, graficamente ela não tem grandes atrativos. Pelo que deu para entender, todas essas edições de luxo da Marvel, que é a Panini que está republicando, né, nessa série Omnibus, tem exatamente esse mesmo formato. Até eu vi algumas pessoas reclamando pela internet, porque supostamente nos Estados Unidos essas edições saíam com uma capa diferente. Mas pelo que deu para entender, a Panini aqui no Brasil resolveu padronizar essas edições. Então todas saíram com essa capa preta, sem nenhuma ilustração, só o nome da personagem. No caso, a sensacional Mulher Hulk. Ponto. Para quem não conhece essa fase aqui do John Byrne, a She-Hulk, ou aliás a Mulher Hulk, de certa forma, ela simboliza ou sintetiza esse espírito da mulher moderna, que é independente, solteira, dona das suas próprias regras. Ela veste as roupas que ela bem quer, quando quer e como quer. Ela namora também com quem ela quiser, ou acaba os seus relacionamentos da forma mais frívola ou trivial possível. Enfim, ela é uma advogada de Nova York, e repetindo, ela meio que sintetiza, simboliza esse espírito da mulher contemporânea, né, que é moderna, livre, independente, e repudia, de certa forma, o próprio estigma histórico da personagem.
Porque boa parte, para não dizer todas essas personagens femininas dos gibis, principalmente aquelas surgidas ali nos anos 50, nos anos 60, com exceção de uma ou outra, como por exemplo a Diana, né, entre as a Mulher Maravilha, todas as personagens femininas eram simplesmente uma contraparte de uma versão feminina de um protagonista. Então você tem o Homem-Aranha, tem a Mulher-Aranha, você tem, deixa eu pensar aqui, o Hulk, né? Aproveitando o comentário, você tem a Mulher Hulk, né? Entre aspas, e com várias aconteciam isso. Olha, simplesmente uma contraparte do personagem feminino, o masculino, ou simplesmente um interesse romântico, um par romântico, etc. A Mulher Hulk surge assim, que era uma criação da dupla Stan Lee e Jack Kirby, e aqui nesse arco de histórias roteirizado e desenhado pelo John Byrne, ele resolve mudar um pouco isso. Então ele transmuta essa personalidade da Jennifer Walters, ela ganha um carisma a mais e é uma personagem que ela não tem medo ou não tem vergonha de ser essa sensacional Mulher Hulk. E uma coisa que chama bastante atenção aqui é que ele traz no John Byrne uma certa verve humorística para suas histórias, que aparentemente não é o padrão aqui para as histórias da Marvel. O que assim, para um leitor meio que desavisado, pode até soar um pouco estranho, em especial porque a Mulher Hulk, ou a Jennifer Walters, né, ela tem esse hábito de quebrar a quarta parede, né? Entre aspas, não só ela, como outros personagens da trama que aparecem aqui no gibi, eles sabem que estão numa história em quadrinho, eles falam com os editores, com roteiristas, eles se direcionam para você, leitor, reclama do andamento da série, o que cria uma série de situações em alguns momentos hilariantes, outras constrangedoras. Em especial aqui devido vamos dizer, aos atrativos físicos, né, da Jennifer Walters. Porque depois de ela ser transformada nessa sensacional Mulher Hulk, ela de uma advogada criminalista tímida se transforma como ele coloca aqui, numa Amazônia Esmeralda de 2,15 metros de altura, 140 quilos, uma mulher mega musculosa, mas que não deixa de ser sensual, e que usa um figurino que, segundo John Byrne, né, era muito inspirado nas modelos e nas roupas que apareceram na revista Vogue. E há uma série de momentos aqui na história que servem de simplesmente um subterfúgio para a exposição das roupas, né, e do figurino da Jennifer Walters. Tanto em situações íntimas, né, digamos assim, como nas situações cotidianas, como por exemplo na sensacional She-Hulk número 4, que ela se prepara para uma entrevista de emprego. Então você, leitor, é conduzido pela personagem, né, pela Jennifer, até o closet dela, para que você, leitor, ajude a escolher qual roupa que seria mais apropriada para ela usar na sua entrevista de emprego. Eu vou mostrar aqui algumas imagens, nem sei se eu consigo, porque o livro é muito pesado. E mesmo ele tendo aqui suas 772 páginas, eu li relativamente rápido. Eu li em 2 dias, só não li um dia só, porque infelizmente eu tive alguns contratempos e não deu para me concentrar muito na leitura, mas em 2 dias eu li tudo. Orei muito e agradeci a Deus pelo fato do John Byrne não ser tão verborrágico como, por exemplo, o seu amigo Chris Claremont e nem o Stan Lee, né? Então ele é mais conciso e propositadamente, eu acho que ele não pode falar palavrão, né? Mas propositadamente, a impressão que eu fico é que ele sacaneia mesmo os seus editores, o público, o leitor, porque tem uma edição aqui na qual ele coloca ali, se não me engano, são umas 4 ou 5 páginas em branco. É isso mesmo que vocês estão vendo. São 5 páginas em branco. Não tem divisões dos quadros, não tem balões de fala, nada. São 4 ou 5 páginas nuas de tudo, em branco. Eu fico imaginando uma pessoa que tenha comprado à época, ali, meados de 83, 84, foi a banca comprar uma ediçãozinha de 22 páginas, dessas 22 páginas, 4 ou 5 estão em branco, ou que 8 páginas dessa revista de 22 páginas são simplesmente pin-ups
da mulher Hulk, apresentando-se em poses, vamos dizer que um tanto quanto provocantes, né, e com roupas das mais, enfim, né, luxuriosas possíveis. Então assim, ele brinca muito com isso, não só que eu acho que de certa forma foi um desafio aqui enfrentado pelo John Byrne, né? Como apresentar de forma gráfica essa personagem, porque muito provavelmente ele não queria simplesmente fazer mais um gibi de pancadaria que mostrasse essa sensacional She-Hulk se defrontando com mega vilões e trocando pancadas, etc. Não, ele quis trazer um elemento mais bem-humorado, uma personagem que, repetindo, refletisse um pouco desse espírito da mulher contemporânea e que, entre aspas, não abandonasse a feminilidade em troca, entre aspas, dessa ascensão no mercado de trabalho e, no caso aqui, né, que a personagem explicita isso em vários momentos, a sua ascensão como personagem nos gibis da Marvel, porque ela surgiu, repetindo, né, como já disse aqui, com uma contraparte feminina do Bruce Banner, né, que é o seu primo, o incrível Hulk. Ela ingressou, por exemplo, no Quarteto Fantástico. Durante um período ela substituiu ali o Coisa, né, o Ben Green, que até aparece em várias edições aqui, que eles viraram chapas, né, são muito amigos. Como é que se diz? Ela ingressou também nos Vingadores, e quem não, né? Durante algum tempo ela fez parte dos Vingadores da Costa Oeste. Mas apesar dela ser essa, entre aspas, menina meio abobada da Califórnia, ela se muda para Manhattan, né, para Nova York, e consegue uma certa ascensão profissional e heróica, né, nos seus feitos. E vários uma coisa que eu acho que fica explícito aqui para qualquer pessoa que leia aqui a sensacional She-Hulk, né, do John Byrne, é o fato de como ele escolheu meticulosamente os antagonistas da Jennifer Walters, né? Ou da sensacional She-Hulk. Eu acho que são os antagonistas, os vilões mais chinfrins, mais mequetrefes do universo Marvel. Ele colheu para participar realmente como antagonistas da She-Hulk. Quer dizer, se na revista do Quarteto Fantástico ela se envolveu em tramas espaciais, se confrontando com Skrulls e outros membros de raças intergalácticas, aqui na revista da sensacional She-Hulk ela vai repetir essa dose, mas agora se confrontando com um inimigo, né, não tão poderosos quanto, como por exemplo os Homens-Sapos, que até aparece logo numa capa e ela diz: Homens-Sapos, Bunny, Homens-Sapos. Porque é uma piada que ela faz ali com o roteirista, entre aspas, né, o criador da história, e ao longo da revista ela até pensa: vou enfrentar os Skrulls, que são um povo de uma raça importante aqui nesse histórico da Marvel, mas não, são esses diabos, esses tais de Homens-Sapos. Depois é uma reviravolta na história, e você, leitor, apresta que de fato eles são, mas repetindo, de fato a história é um desbunde, é muito divertido, não é uma coisa que deve ser levada muito a sério, ou não, porque, repetindo, a forma como o John Byrne ele apresenta essa nova mulher nas suas histórias em quadrinhos virou algo paradigmático para o que se fez com as personagens femininas após essa passagem de John Byrne, essas duas passagens dele pela revista da Mulher Hulk. Eu acho que qualquer pessoa que queira ter uma visão, mesmo que breve, sobre como o feminino é representado nas histórias em quadrinhos, eu acho que vale a pena conferir esse ônibus aqui da sensacional She-Hulk e do John Byrne. Eu acho que é uma leitura imprescindível. Eu queria mostrar algumas imagens, mas o troço é tão pesado que se torna até, oh meu Deus, difícil segurar. Está aqui a Jennifer Walters, né, na cama, aguardando pelo início do Dia dos Namorados. Eu não... Nossa, porque é tão pesado como eu disse que eu nem sei se eu consigo segurar sem amassar ou sem estragar aqui a revista. Deixa eu pensar aqui numa outra... Tá aqui uma outra imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar outra sem quebrar a mão.
porque de fato é bem pesado isso aqui. Tem uma sequência aqui de pin-ups, né, de desenhos mais erotizados, digamos assim, que ele realiza dela. Eu vou tentar encontrar assim, algumas imagens esparsas, mas eu não vou mostrar muito, porque é um desafio segurar esse livro assim, que as páginas, além dela ter 772 páginas, exatamente 772 páginas, ela é muito, digamos assim, as folhas são muito pesadas. Deixa eu ver se eu encontro. Tem uma cena aqui que eu queria muito mostrar, mas eu deveria ter... Vou mostrar só essa que aparece aqui, o Rocket Raccoon, né? Já que ele é famoso pela sua interpretação no cinema agora, né? Acho que é Gregory. E tem uma outra cena aqui que é genial, porque na última edição aqui, que é roteirizada e desenhada pelo John Byrne, ela tem algumas páginas a mais, são 48 páginas, e ela apresenta a mulher Hulk, a Jennifer Walters, conversando com a redatora e com o próprio John Byrne, né, que supostamente haviam morrido, e ela estava ali meio que aprovando quais seriam os próximos redatores e desenhistas da série da Sensacional She-Hulk. E há vários artistas importantes aqui na Marvel dos anos 80 que desenham algumas páginas dessa revista da Sensacional She-Hulk. Nomes como, por exemplo, o Walter Simonson, o David Gibbons e, por incrível que pareça, o Frank Miller. Imaginem, foi uma coisa assim muito impactante para mim ver o Frank Miller de Sin City desenhando algumas páginas, alguns quadrinhos ali da Sensacional She-Hulk. Eu não vou mostrar para deixar vocês, entre aspas, curiosos para saber como é que foi essa interpretação do Frank Miller da Jennifer Walters, né? Ou da Sensacional She-Hulk. Eu vou mostrar só mais uma página, porque realmente é meio difícil aqui levantar esse livro, que é um peso miserável. Então, não sei se eu vou me aprofundar mostrando outras imagens aqui. Eu acho que eu vou dar por encerrada a minha apresentação aqui. Eu tinha umas páginas aqui que até que eu queria mostrar, mas... sim, chegou nelas. Porque quase toda essa edição aqui são com pin-ups, né? São com esses desenhos que o John Byrne fez da mulher Hulk. E ele foi, entre aspas, mesclando com os acontecimentos que eram narrados naquela edição. É uma coisa assim fenomenal, né? E até, para não dizer provocantes até, né? Mas eu acho que o John Byrne não chega a ir muito além dessas imagens, não, né? Então, assim, qualquer pessoa pode ler e parar um pouco para admirar aqui a Amazônia Esmeralda, né? Como ela é chamada logo no início de cada edição. Então, assim, por enquanto é só. Vou deixar aqui minhas mais elevadas recomendações da leitura da Sensacional She-Hulk, né? E vou torcer para que a editora Panini continue esse trabalho de publicar esses arcos de histórias mais célebres desses personagens, tanto da Marvel quanto da DC também. Apesar de eles terem um custo um pouco alto e de a Panini manter de certa forma uma média de uma dessas publicações por mês, mas aí você escolhe qual é o seu personagem preferido. Por exemplo, agora eu li a da Mulher Hulk. Daqui a algumas horas eu pretendo iniciar a leitura do Homem-Animal, que é do Grant Morrison, né? Não sei se eu leio esse, ou se eu volto ali às Tartarugas Ninjas, né? Enfim, estou aqui em dúvida sobre qual será a minha próxima leitura. Então, por enquanto é só. Até o próximo.